programa Ser Amamentação. É muito importante saber que escola você deve escolher para colocar o seu filho quando você tem que voltar a trabalhar. E é por isso que nós vamos hoje conhecer o trabalho aqui da Suzy, né? Todo mundo chama você de Suzy, é Suzelaine Eberli. Isso mesmo. Muito obrigada por nos receber, viu, Suzy? E eu gostaria de conversar com você sobre esse trabalho, sobre essa acolhida que vocês fazem aqui com as crianças. Eu sou professora de educação infantil e vendo a necessidade das mães em questão de horários para retornar a trabalhar, eu preparei esse espaço para receber as mães que querem retornar ao trabalho e tem dificuldade de encontrar um espaço individualizado, humanizado, que receba essas mães também em horários alternativos e respeitando o desenvolvimento da criança, para amamentar conforme o desejo da criança, né? Então eu abri esse espaço brincando para estar recebendo essas crianças. E olha, é interessante porque a Suzelaine Eberli, mas todo mundo chama de Suzy, viu? A Suzy, ela é pedagoga, quer dizer, então profissionalmente ela tem essa estrutura para dar apoio aos pais, informação e até mesmo com as crianças, mas ela também é proprietária do local e é professora, quer dizer, juntou tudo isso no seu trabalho. Isso mesmo, e aí conhecendo, né, um pouco o desenvolvimento da criança, as fases e as necessidades, né? Então a gente pode dar essa atenção e esse acolhimento às crianças e assim ser um espaço continuação da casa, né? Onde a criança se sinta acolhida antes de um período escolar mesmo, de ir para uma escola formal. Bom, mas não são só as crianças que são acolhidas aqui nesse local. Sabe por quê? Nós convidamos outros profissionais para falarmos de amamentação e a Suzy gentilmente abriu as portas da escola para que justamente nesse espaço nós conseguíssemos conversar bastante sobre esse tema, a amamentação, que até faz parte um pouco aqui também do que vocês auxiliam, apoiam, instruem as mães e pais que vêm para cá, que trazem suas crianças. E nós vamos conhecer a sua história e queremos agradecer, viu, Suzy, por você abrir as portas para nós e para esses convidados e profissionais. Sejam bem-vindos e vamos conhecer o espaço. Então vamos! Oi, meninas! Olha que delícia! Bom, nós já estamos todas aqui reunidas, porque o tema do programa é amamentação, afinal de contas, agosto é o mês dourado. E aí ficou uma curiosidade, por que dourado? Entre tantas cores que são relacionadas a tantas outras doenças, por que dourado? Aí eu fui pesquisar, porque o leite é um alimento de ouro. É um alimento de ouro. Então, ouro, a gente lembra de dourado. Então, vai ser um programa dourado hoje, pensando aí nesse mês de agosto dourado. E um detalhe, eu tô aqui ao lado da Beatriz, que é fisioterapeuta, também consultora de amamentação. A Érica, que é mãezinha. Gente, essa aqui é a Helena. Olha que coisa mais linda. Aqui ao meu lado está a Cíntia, que é pediatra, e a Suzy, que já nos recebeu, né, que é pedagoga e proprietária aqui da escola. Mas tem mais uma convidada que não está sentadinha aqui conosco, mas já está chegando e é com ela que a gente vai conversar. Enquanto isso, faz o seguinte, que a gente vai ter que se arrumar aqui, você faz uma visita na escola, vai conhecer os espaços da escola, enquanto isso a gente se prepara. Até já!
e por nos ceder esse espaço para reunirmos aqui todas as informações a respeito de amamentação. E como a Débora já está nos esperando, né? A Débora Schitzer, ela é psicóloga, é psicanalista e é mãe. A profissão até pode ter ajudado, mas a profissão de mãe, essa não tem jeito, é para sempre e a gente enfrenta algumas dificuldades. Como o tema de hoje, Débora, é a amamentação, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história. Você tem 2 filhas? Isso, eu tenho a Lara, de 3 anos, e a Marina agora com 5 meses. E tô amamentando a Marina ainda, amamentei a Lara até mais de 1 ano. Ah, então você tem muita experiência. Mas isso não garante, né? A experiência que a gente tem na primeira nem sempre a gente consegue ter facilidade na segunda. A Marina eu tive mais dificuldade na amamentação na minha segunda filha do que na primeira. E as pessoas pensam ao contrário, né? Ai, o primeiro filho é mais difícil, o segundo vai ser mais fácil. Então essa não é não foi pelo menos a sua realidade. A minha não. Eu acho que como cada gravidez é única, eu acho que o período da amamentação também, aquele encontro da gente, da mãe, do filho, o momento que a gente tá. E eu acho que eu fui para a segunda mais assim, já tirei de letra da Lara, né? Acho que com a Marina vai ser fácil. Não foi bem assim. Quando ela estava com uns 3 meses, a gente começou a ter dificuldade, precisei de ajuda. Então, nessas horas até, falei, não sei se a profissão ajuda ou atrapalha, mas a gente reconhecer, né? Que é isso, para além de profissional, para além de qualquer outro papel que a gente exerce, a gente é mãe, a gente é gente. E aí nesse período que tem muito envolvimento de emoção, de alimentação mesmo, aquela coisa do bebê tá engordando, não tá engordando, e a gente fica mais ansioso. Então foi um momento que eu realmente precisei de ajuda e foi importante encontrar, né? Quer dizer, foi importante reconhecer que você precisava de ajuda, reconhecer que aquele era o momento de você agir e ao buscar essa ajuda você, consequentemente, conseguiu um bom resultado. Sim, sim. Eu sempre quis, acho que até pelos estudos e tudo, amamentar. Eu acho que isso para mim é fundamental. Eu falo, são as gotinhas de amor, né? Que vai disparar toda a minha relação, meu momento com as minhas filhas, tanto com a Lara como com a Marina. Eu sinto, nossa, é meu momento com elas. E pode ser de madrugada, pode ser de manhã, a hora que é possível. E assim, então eu quis fazer esse esforço, garantir a saúde delas. Eu sempre penso isso. Às vezes eu vou para algum lugar, fico insegura. Será que vai ter alguém doente? Agora tá frio. Eu falo, não, mas eu tô amamentando. Elas estão com anticorpos. E eu fico assim, tranquila. Eu fico feliz. Eu fico me sentindo mais segura. E o quanto eu puder dar essa proteção agora para a Marina também, eu vou insistir. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Quando a criança completa 4 meses, ou às vezes 3 quando a mãe sai antes, ou às vezes consegue com 1 mês de férias, 5 meses, acaba ficando um tempo maior ou menor com a criança, mas tem que voltar a trabalhar. E muitas mães até adiam a gravidez por conta do trabalho. Só que você já voltou a trabalhar, você me contou. E aí, Débora, como que é essa amamentação e o trabalho? Olha, é um desafio. Que a gente precisa contar com a ajuda de uma equipe, né? De solidariedade. Eu acho que desde o espaço onde a filha vai ficar, né? Por exemplo, aqui na Brincanto, encontrar um espaço que seja aberto, que seja amigo da amamentação, a família, os amigos, porque é uma correria e esse empenho de, às vezes, ordenhar, né? Tirar o leite, pôr na geladeira, congelar, quem vai ficar com a criança às vezes dá, né? Ou às vezes eu corro entre um intervalo e outro. Nas minhas 2 filhas eu voltei a trabalhar com 3 meses, elas tinham, porque eu sou autônoma e aí precisei voltar, mas eu sempre insisti, fica essa correria, mas vale a pena, assim. Eu acho que é uma jornada dobrada pra gente. Eu acho que é uma experiência diferente. A mãe que amamenta, nesse sentido, ela tem que dedicar esse tempo. Então, às vezes, você vai ter uma noite de sono, a primeira que o bebê vai dormir inteira, e aí você acorda com o peito cheio no meio da madrugada, tem que ir lá tirar e falar, não, vamos lá, levantar às 4. Ela não acordou, mas eu preciso tirar, ordenhar. Então, exige essa doação. Eu acho que é um momento de doação.
Mas é tão amamentar importante. vale a pena. Vale. E mesmo no início dói um pouquinho, não vou mentir, mas é tão gostoso, é um negócio que vai se transformando assim, uma coisa tão prazerosa, um encontro que eu sinto aquele momento é meu e só eu tenho ele com as minhas filhas. Então você recomenda a amamentação? Ah, muito. Eu acho que a mulher que conseguiu, a que tiver dificuldade, procura ajuda, insista, né? Se faça ouvir. Eu acho que a gente tem que confiar nessa intuição nossa de, ó, não tá dando certo, tem alguma coisa que não tá legal, deixa eu procurar apoio. Eu acho que para a mulher é muito importante um apoio nesse momento, encontrar essa rede de profissionais, né? Que ajudem na amamentação quando está com dificuldade. É um acolhimento para a gente, é um acolhimento para essa dupla mãe e filha, né? Se para algumas mães a amamentação parece fácil, para outras é necessário ter uma profissional para orientar. Mas nós vamos saber mais no próximo bloco. Profissionais que nós teremos hoje no Saúde e Vida, eu estou aqui na companhia da Beatriz Fantasini, que é, além de fisioterapeuta, também orientadora para os pais, pensando aí na amamentação. Porque a gente fala, a amamentação é com a mãe, mas eu acho que o pai também tem que participar, Beatriz. Bem-vinda. Bem-vindo, obrigada. Sim, é muito importante a rede de apoio, né? O pai, eu acho que ele é... O pai, a outra mãe, que a gente também... Hoje tem muitos casais homoafetivos também, né, gestando. Eu acho que o parceiro, ele entra como um apoiador, incentivador, né, nesse processo inicial que é um aprendizado para a dupla, né, para mãe e bebê. Agora, pensando nas mães que você orienta, quais são as principais dificuldades? Eu acho que as mães, elas se preparam muito para o parto, mas não se preparam para a amamentação. E acham que a amamentação é algo muito natural, né? E não é. Ou pelo menos deveria ser. Deveria ser, mas é diferente do mamífero, né? Os cachorros, os animais nascem, eles já vão, sabem onde buscar o leite. E a vaca não tem problema para amamentar, o cachorro também não. Mas a mulher, ela tem, a anatomia da mama é diferente, né? Por mais que sejam peitos, são peitos diferentes. Né? Então, assim, hoje eu tenho aqui só uma para ilustrar mais ou menos o que eu tô falando para você. São peitos, mas são peitos muito diferentes. Tem mamilos diferentes, né? As glândulas, quantidade de glândula. Então, acho que a grande diferença é a mulher, ela vem para a amamentação achando que vai fluir e às vezes não flui, né? O bebê não consegue pegar, o mamilo às vezes dificulta um pouco essa pega. O bebê é muito pequeno, né? Então, a boca, o mamilo é o mesmo. A boca do bebê vai crescer. Então, ao longo dos dias e dos meses, a amamentação vai fluir melhor. Mas, inicialmente, pode ser que o bebê tenha dificuldade para encaixar adequadamente, né, para fazer a sucção adequada. E isso gera na mulher dor, gera fissura. E acho que esse é o grande desafio. A mulher começa a ter medo de amamentar. Ela sente dor e isso começa a trazer um sentimento oposto do que a Débora falou, do prazer da amamentação. Eu acho que a mulher ela começa a associar a amamentação com um momento muito difícil. Então, quando ela pensa em amamentar, ela já lembra da dor e ela já rejeita. Sim. Isso interfere, esse sentimento da mãe interfere de alguma forma na produção do leite ou no relacionamento dela com o bebê? Sim. O leite, a produção do leite, ela é totalmente ligada à ocitocina, que é o hormônio do prazer e do amor. Se a mulher ela não está bem naquele momento, a produção do leite muda, né? O bebê, para mamar, inicialmente, ele precisa, o início da amamentação, num pós-parto imediato, até o segundo dia, até o quinto, é colostro. Essa descida de colostro, que não é o leite, né, é o que traz a imunidade, ela vem por questões hormonais. A placenta sai, né, existe toda uma mudança hormonal na mulher, e isso faz com que tenha o start da produção do leite, né? Uma gestante não produz leite. E depois que tem esse start, o que vai fazer essa amamentação durar e continuar é a frequência das mamadas, né? É o estímulo do bebê indo ao peito mamar e a mãe se sentindo bem. Uma mãe que está conectada com aquele momento, que está sentindo prazer com aquilo. Entendi.
E pensando nessa mãe que quer amamentar, muitas vezes tem dificuldades, não sei se é o caso de quem está nos assistindo nesse momento, tem muita interferência. Você falou da rede de apoio para essa amamentação, para essa mãe, mas tem muita interferência, por exemplo, de mãe, de vó, de sogra e etc. Olha, faz assim, faz assado, deixa a mãe meio perdida? Sim, tem muita, tem muita. Eu acho que a nossa experiência é única e as pessoas à nossa volta tendem a trazer a experiência delas. Não necessariamente a experiência que a nossa mãe teve é a experiência que a gente gostaria de ter, né? Que os nossos familiares tiveram. E começa, eu acho que muito palpite. A gente brinca que existe a rede de apoio e a rede de agouro. Porque é aquela rede que começa a pilhar, que traz, às vezes, críticas, censuras, né? Às vezes uma mãe quer fazer uma livre demanda e a família não entende, porque... Por que tem que pôr esse bebê para mamar o tempo todo? Quando a nossa indicação como profissional do aleitamento é a livre demanda, principalmente no início, né? Então, para que a produção do leite se firme. Então, existe muito, assim, a questão de, dar o leite, dar chá, dar água, né? Então, tem muita sugestão. Eu acho que a grande dica que a gente pode dar para as gestantes e as puérperas é: procure profissionais que você confie para você fazer essa busca do que você acredita, né? Como é a gestação que você quis ter, como é o pós-parto que você quer ter. E a amamentação. Tem mães que não querem amamentar e elas também estão no direito delas, né? Então, assim, acho que é muito a questão de você buscar uma rede de apoio que te acolha, que esclareça para que você tome as decisões. E aí eu acho que filtrar um pouco o que os familiares falam, né? Essa tranquilidade da mãe no momento da amamentação, a tranquilidade não só, mas dessa relação dela com o bebê é importante. Com certeza. E buscando ajuda, eu acho que isso fica mais fácil. Você mostrou os peitos, os tipos de bico. Sim. No que cada um interfere nesse processo de amamentação? Tá. Quando a gente fala a pega do bebê, né? Isso é uma frase muito frequente. A pega do bebê não está certa, a mulher teve fissura. Qual é a questão? A gente tem a sensação, quem é leigo, que o bebê tem que pegar só o mamilo, né? E não, o bebê, quando ele vai fazer a pega, ele tem que pegar a areola. A boca dele tem que envolver quase que toda a areola. Então, se a gente tem um peito com um mamilo enorme e a gente tem um peito que não tem quase, é um retrovertido que a gente fala, né? O mamilo está para dentro. O processo de amamentação dessas pessoas vai ser diferente. Sempre o estímulo é fazer com que esse peito esteja preparado para a amamentação. Então, quando a gente fala de preparar a mama, massagear a mama, né, para esse leite ficar mais fluidificado, e garantir que o bebê consiga abocanhar a areola quase que 100%. Se um bebê vem para o peito e é um reflexo, a sucção é um reflexo. Então, a hora que você oferece o peito para ele, ele pega. E ele pega de qualquer jeito. Então, às vezes, ele pega só o mamilo. Isso começa a gerar a fissura na base do mamilo, né, machucado. E aí, essa mãe vai ter que, daqui 2 horas, dar o peito de novo. E é um peito que está machucado, né? E esse aqui, eu acho bem legal para mostrar como que é a mama por dentro, né? A gente tem todos esses lóbulos, que são os lóbulos que vão produzir o leite, e a gente tem os ductos. É um conceito também antigo nosso, que acredita que o leite vai sair por um único lugar aqui, como um canudinho que a gente toma a bebida. E não, são vários. Cada ducto desse, cada caninho desse branco, vai chegar aqui e desembocar no mamilo. Então, o bebê pegando bem essa região, se ele abocanha bem essa região, todos esses ductos conseguem ejetar leite. O bebê responde a fluxo. Se não tem muito fluxo, ele se desinteressa. Então, é por isso que é importante a gente massagear a mama antes preparar essa mama para o bebê ver, né? Massagear, tentar fazer com que esse fique bem fluidificado, tentar evitar usar coisas que comprimem o peito para não comprimir e impedir a passagem do leite. Trabalhar essa areola, né? Uma areola que vem muito inchada de leite, o bebê não consegue pegar direito, ele não consegue fazer o vácuo.
então também a sucção fica menos eficiente. E aí ele fica frustrado porque ele quer leite e o leite não vem, tá com fome, e aí ele fica irritado e aí a mãe tem a sensação do quê? Meu leite é fraco, eu não consigo amamentar. Eu ia perguntar isso, tem mães que falam assim, meu leite é fraco, olha, tá engordando, então o leite é forte. Existe mesmo essa diferença dos leites? Não, não existe. Leite é igual, né? A mulher produz. A mulher desnutrida também produz leite, então também existe esse conceito de que a mulher tem que se alimentar muito bem, tem, para ter muitos nutrientes. Mas a produção do leite, ela não depende da nutrição da mulher. O que acontece é que o leite, todos os nutrientes da mãe vão para o bebê, ela que fica deficitária. Né? Quem se prejudica é ela, quando ela não tem uma alimentação boa. O bebê vai mamar e ele vai receber tudo que ele precisa. O que acontece é, mulheres às vezes que produzem mais leite que outras. Né? Então, um bebê que às vezes a ejeção, o reflexo de ejeção do leite acontece mais facilmente, então ele responde melhor à mamada e mama às vezes mais rápido por conta disso e se sacia e fica bem. Tem o bebê mais preguiçoso, que vai pro peito e dorme. E aí a mãe fica, será que tá mamando? Será que não tá mamando? É uma grande dúvida também. Eu acho que o leite é ótimo, né? A questão é adequar a mamada, observar se esse bebê está mamando, se aquela sucção ela é efetiva, existe a efetiva, né? Nutritiva, que é onde o bebê realmente se alimenta, e tem a não nutritiva, também muito importante. Para a produção de leite, para o corpo entender que aquela mulher precisa produzir leite. É demanda, a produção de leite é demanda. Então, quando a gente tem um bebê ali mamando, ele está estimulando isso. Se o peito, às vezes, tem um pouco menos glândulas mamárias, né, e a produção não está tão boa, se o bebê vai ao peito e dorme, a produção começa a cair. E aí, o bebê começa a responder dessa forma, rejeitando o peito, puxando, mostrando que está irritado. E a mãe acredita que o leite dela é fraco. Não é assim. Existem os saltos de crescimento também. O bebê começa a crescer, né? E aí a demanda energética dele também muda. Então ele precisa de mais leite. Só que o peito daquela mãe estava acostumado com uma demanda anterior. Então ela vai precisar colocar ele mais ao peito. E é por isso que vem essa sensação de, meu Deus, meu leite não dá conta, tá fraco. Para quê? Para esse bebê vir ao peito e o corpo dessa mãe entender. A produção vai ter que aumentar. E aí a fábrica começa a produzir em maior quantidade, né? Olha, o assunto é muito interessante, nós temos mais coisas para conversar, inclusive eu quero agradecer, Beatriz, por estar aqui comigo. Vocês fazem parte do Ninho Sereno nessa Sim. orientação, e lá no Ninho Sereno também tem a doutora Cíntia, que é pediatra, e é justamente com a doutora Cíntia que nós vamos conversar para dar continuidade ao tema de amamentação. No próximo bloco, vamos falar sobre a rede de apoio e sobre o tempo de amamentação. Continue conosco. No artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Quando a gente fala de levar o bebê, levar a criança ao pediatra, a gente pensa, tem que se deslocar para ir até o consultório. Mas a nossa proposta hoje é trazer o pediatra até você. E é por isso que nós estamos aqui nesse ambiente, já falei da Suzy, porque nós trouxemos todo mundo aqui nessa sala gostosa para você também se sentir parte dessa nossa conversa. Por falar em conversa, apresentando para vocês a pediatra, a doutora Cíntia Marinho. E a doutora Cíntia Marinho não é só pediatra, trabalha também com neonatal, é isso, doutora? Isso mesmo. Trabalho com neonatal e também sou consultora em amamentação. Bom, nós já falamos um pouco sobre a amamentação, mas
por incrível que pareça, um assunto inesgotável, porque tem sempre tantas coisas para se falar, Sim. né? Já conversamos com a Beatriz. E o que você acrescentaria, que você acha muito importante, doutora, para que a gente oriente hoje as mães que já estão amamentando, aquelas que querem ser mães, as grávidas que agora tem que só esperar mesmo o momento do bebê nascer? Então, realmente a amamentação é um assunto bem extenso mesmo. O que eu gosto sempre de orientar é para gestantes. Não existe preparação para a mama para amamentar, mas existe uma preparação que é muito importante, que é a busca da informação, né? Então, procurar profissionais, consultores de amamentação, né, médicos que estejam engajados nesse movimento, né? Para se informar sobre o assunto, saber quais as dificuldades possíveis que vão poder enfrentar neste momento, né? Porque eu sempre falo, as dificuldades elas aparecem, mas quando a gente já tem noção de quais dificuldades podem aparecer, a gente encara elas de uma maneira mais tranquila, né? Então a gente consegue passar por elas de uma maneira mais tranquila. Quer dizer, esse estar preparado é importante. É importante, é muito importante. Então, assim, eu sempre aconselho uma consulta preventiva ao pediatra ainda gestante. Não deixa para procurar seu pediatra a hora que o bebê nascer, né? Porque a hora que o bebê nasce, 7 dias depois já é recomendado procurar um pediatra. Aí você nem pensou nisso. Não sabe nem para onde Não ir. sabe nem para onde correr, né? E aí, de repente, você encontra um profissional que não é a linha que você quer para você, né? Então, às vezes, é um profissional que não defende tanta amamentação, ou é um profissional que defende muita amamentação e aquela mãe não é bem isso que ela quer, né? Então eu acho muito importante, além do obstetra, essa mãe já se preocupar em procurar um bom pediatra e ir até essa consulta, conversar com esse profissional e ver se bate, né? Que a gente fala que tem que ter essa sintonia aí de pensamento. E já que nós estamos pensando nesse profissional, né, nesse pediatra que vai acompanhar tudo e essa é a sua especialidade, o que você orientaria as mães e os pais também, pensando nessa rede de apoio, para essa criança que vai amamentar, que precisa amamentar? Vocês do Ninho Sereno gostam de orientar as mães para uma amamentação livre, Isso. a hora que a criança pedir. Existe aquela regra de 2 em 2 horas, né? Mas não deu 2 horas ainda, a criança está chorando, o que eu faço? Tem algumas mães que passam por esse problema também. Sim, tem sim. É legal essa pergunta, porque assim, a gente orienta sim a livre demanda, né? Que é colocar o bebê ao peito sempre que solicitado, né? Mas existe a orientação do horário. O horário é mais assim, no início o bebê, normalmente ele é muito sonolento, né? E tem alguns bebês que a mãe tem dificuldade de acordá-los para colocar no peito. Mesmo que ele esteja com fome, ele não acorda. Né? Ele não sabe ainda essa sensação de fome, né? Então isso não acorda ele. E aí essa orientação do horário entra bem, né? Que a gente orienta a mãe a acordar esse bebê de 3 em 3 horas para ir pro peito, para evitar a hipoglicemia, né, para evitar a perda de peso e tudo mais. Mas se o bebê quiser ir pro peito antes disso, ela não precisa ficar angustiada. Ai, não deu 2 horas que ele mamou, não deu 3 horas. Não, o bebê tá chorando, ele quer ir pro peito, vamos colocar ele no peito. Né, que a gente de brinca. forma mais natural. Sim, com certeza, sabe? Não precisa ser aquele rígido, aqueles horários rígidos, né? O bebê faz o horário. Agora, quando algumas mães pensam que tem que acordar de madrugada para amamentar, aí já fica assim, ai, mas será que... E já ficam também nessa dor, porque tem muitas mães que dormem bastante, dormem bem. Sim. Outras têm medo de dormir e não acordar para dar a amamentação, se acontecer alguma coisa com o bebê. Algumas mães ficam meio neuróticas em relação a isso. Ficam. Isso é realmente um problema. Algumas têm medo de acordar o bebê, né? Porque às vezes tem bebê que é difícil de dormir. Quando dorme, ela fica, ai meu Deus, mas já passou 3 horas, e agora, será que eu acordo? Né? Então, existem algumas regras, como eu falei no início, quando o bebê ainda é recém-nascido, os primeiros 27 dias de vida, a gente sempre orienta a acordar esse bebê no máximo à noite, 4 horas. Deu 4 horas que mamou, acorda o bebê para mamar.
pelo risco da hipoglicemia e porque é um período que o bebê ainda está ajustando o ganho de peso, né? E aí vai continuar acompanhando com um pediatra dessa criança. E a hora que o peso estiver ok, que estiver tudo bem com o bebê, o próprio pediatra vai liberar a mãe, né? E vai falar, olha, se ele dormir a noite toda, pode ficar tranquila. Mas no início a gente orienta, assim, a acordar esse bebê no máximo a cada 4 horas à noite e durante o dia a cada 3. Depois de 30 dias já começa a ajustar Aí melhor. a gente já vai mais pelo horário do bebê mesmo. E os bebês que não conseguem amamentar? Por exemplo, ou porque a mãe teve algum problema, não conseguiu essa produção de leite necessária, muitas fazem implantes, isso às vezes atrapalha um pouco na amamentação. Esse bebê não pode ficar sem o leite. Não. Como orientar esta mãe a dar o leite para o bebê? Que tipo de leite? Aí, nesse caso, claro, a sua especialidade é o pediatra que vai orientar. Sim. Então, existem várias situações, né? Existe a situação que, às vezes, a mãe produz o leite e por algum motivo, ou porque ela não quer ficar disponível, né? Porque a gente tem que respeitar, né? O corpo é dela, a decisão é dela, né? Desde que ela esteja bem informada, a gente tem que respeitar a decisão dessa mulher. E aí existem algumas opções, porque tem mãe que às vezes quer dar o próprio leite, mas não necessariamente amamentar, né? Então ela quer ter essa disponibilidade de ter o leite dela lá armazenado e alguém oferecer esse leite e ela poder seguir a vida dela. E aí existem algumas formas para a gente complementar esse leite. E tem mães também que muitas vezes querem ter esse espaço dela, mas ao mesmo tempo elas querem continuar amamentando quando elas puderem, né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar em proteger essa amamentação quando essa mãe estiver presente. E aí, nesse caso, a gente evita ao máximo o uso da mamadeira, né? Porque todo mundo pensa, não tá no peito, vai pra mamadeira, né? As pessoas não conhecem outras opções. Então, para essas mães que querem manter de alguma forma o aleitamento em algum período do dia, a gente orienta no início o copinho, que tem muita gente que vai ficar com medo de oferecer o copinho, com medo da criança engasgar, mas existem técnicas para oferecer, né? Então, nós pediatras e as consultoras de amamentação têm esta orientação e vão saber orientar esses pais, tá? Outra opção legal é a colher dosadora, que parece uma mamadeira, né? Ela tem um reservatório aqui, mas ao invés do bico, aqui na ponta é a colher. E aqui a gente tem um orifício por onde o leite vai sair, e aí o bebê vai sorvendo o leite da colher. A gente não vai jogar o leite na boca do bebê, você só encosta na boquinha e ele já vem com a língua buscando esse leite, né? E existem também os copos de transição que a gente fala, que a gente indica muito para crianças maiores, quando a mãe vai voltar ao trabalho, que também é uma outra questão que causa muita tensão nessa mulher que está amamentando, né? Que, eu vou voltar ao trabalho, como que eu vou fazer? Vou entrar com a mamadeira, aí meu filho não vai mais querer meu peito, né? Então... Esse é um medo comum, né? Muito, muito. E causa muita angústia na mãe, e a gente sabe, né? Que mãe que não tá bem, o leite diminui, né? Então, isso é um problema. Então, eu sempre, de novo, a preparação é a informação. Então, assim, o bebê nasceu, já vai pensando, quando eu vou voltar ao trabalho, como que eu vou ter que me organizar? Já procura um profissional, um pediatra ou um consultor de amamentação para te auxiliar nesse processo, né, de orientação desse momento de retorno ao trabalho. Doutora, dentro desse universo da amamentação, gostaria de acrescentar algo, pensando nas mães, até numa orientação mesmo para estas mães que querem amamentar? Para as mães que querem amamentar, primeiro é a informação, focar num profissional que vocês acreditem, que vocês confiem, né, para filtrar um pouco das várias informações que a gente recebe, né, de todo mundo, inclusive agora com as redes sociais, né, ajuda, mas também atrapalha, né, a gente sabe que a gente recebe muitas informações que não são verdadeiras e que muitas vezes não servem pra gente, né, que cada um tem uma experiência. Então, primeiro é a informação,
né? Procurar profissionais engajados nessa área da amamentação e pedir também o apoio da família, né? Que isso é muito importante, o apoio da família e ficar tranquila que é possível amamentar e enfrentar as dificuldades. É possível. Então, assim, vão ter dificuldades? Vão. É um momento fácil? Não, não é fácil, né? Mas é possível. É possível e é enriquecedor quando dá certo. É gratificante. É maravilhoso. Ver o bebê crescer saudável a partir daquilo que você está oferecendo para as mães, gera essa gratificação. Não tem sensação melhor. Né? Elas saem muito realizadas e eu, como profissional, pediatra e consultora de amamentação, é muito gratificante para mim ver, sabe? Quando dá certo, quando acontece dessa forma, é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, as nossas conversas vão continuar, ainda temos mais para falar sobre a presença dessa criança, inclusive em uma escola, porque se as mães vão trabalhar, né, doutora? Exatamente. É importante escolher também o ambiente onde essa criança vai ficar e tem que, assim como na escolha do profissional, tem que ter essa química, a escola também. Com certeza, né? Os pais têm que visitar, conhecer o ambiente, conhecer os profissionais que trabalham nessa escola, né? Nesse espaço onde essa criança vai ficar. E ter empatia, né? Porque senão você não fica tranquila, né? Deixar o seu filho num local onde você não se sentiu bem, né? E é isso. Um lugar que seja amigo da amamentação, né? Que permita, talvez, essa mãe entrar para amamentar essa criança. Então, assim, existem lugares assim. É possível, pessoal. Vamos... Doutora, muito obrigada por sua participação conosco, enriquecendo o programa Saúde e Vida. Eu que agradeço. Muito obrigada. E nós vamos conhecer um pouco mais deste espaço que nos acolheu, né? Ver as crianças, como é, para que você tenha uma noção. Você que ainda está amamentando, seu bebê ainda não foi para a escola, nós queremos que você faça isso. Que você, junto conosco, você conheça esse ambiente e tenha vontade de amamentar e ver sua criança crescer com bastante saúde. Para os pais de primeira viagem, a orientação profissional é um caminho seguro para que os bebês tenham tudo o que precisam. Gente, olha que criança mais linda! Mas desde que ela estava na barriga da mãe, a mãe já procurou a orientação para que a Helena pudesse receber aí todo o carinho e a amamentação. Até vou passar para a mamãe. Aqui, mamãe. Esse carinho foi muito importante, porque você, quando a Helena nasceu, você já tinha toda a segurança, a informação que você precisava para poder cuidar bem dela. Sim, com certeza. Foi bem importante fazer a consultoria preventiva, porque logo que eles nascem, né, a gente já tem todas aquelas emoções do nascimento, do pós-parto, e ter essas informações ali, né, bem prontinhas, fresquinhas, ajudou muito. Lógico que acontece mil imprevistos, o bebê não vem com manual de instrução, né? Mas essas orientações já ajudam você a encarar todo e qualquer desafio com mais leveza. E como foi para você amamentar a Helena? Apesar de todas as informações, mas tem a dificuldade da prática, né? Sim. Tô achando que ela quer amamentar. Eu acho. Também. Então a gente vai conversar sobre a amamentação e se você quiser dar um mamar para ela, não tem problema. Tá bom. Porque assim ela fica quietinha e fica alimentada, né? A gente faz as orientações das consultoras. Pronto, meu amor. Oh, meu Deus, olha que coisa gostosa. Bom, agora enquanto você trabalha aí, viu, Helena, nós vamos continuar conversando aqui. Foi muito difícil para você esse começo da amamentação, mesmo com as orientações?
Eu diria que não. Eu até acredito que eu fui bastante privilegiada, mas eu não sei até que ponto que o auxílio das meninas foi responsável por esse sucesso, né, na amamentação. Porque eu não tive problema nenhum, né? Eu tive zero problema, não tive fissura. Ela teve a pega muito boa, o ritmo de amamentação dela também foi muito bom. E a produção de leite, a gente fez uma tabela, digamos assim, muito legal, porque ela nasceu numa segunda-feira e na quarta-feira meu leite já desceu, já teve aquela pojadura. E aí vem todo aquele estado meio melancólico e tudo mais. Todas essas informações eu já tinha das meninas, então foi muito importante ter isso, porque o dia que o leite desceu, eu já sabia, poxa, o leite desceu agora, e aí ela vai ter um ritmo de mamadas, né, diferentes, então isso ajudou muito ela ser esse bebê que Ela é muito boazinha. muito tranquila. E olha, eu até vou aproveitar para falar com você. Eu não apresentei. Ela é a Érica Rocha, ela é advogada. E aí ficou uma dúvida, eu já fiz essa pergunta para ela antes da gente começar o programa. Como ficou para você ser profissional? Porque a advocacia suga muito, você tem que ler muito, estudar muito para atender as pessoas e conseguir o melhor resultado. Como você conseguiu conciliar essa profissão com um novo bebê? Sim, então, a área que eu atuo, né, é tributário, e é uma área que é bem pesada, né, de ritmo de trabalho. Então eu interrompi, por enquanto, né, a advocacia para me dedicar a essa maternidade. Pelo menos na primeira infância da Helena, a gente vai ficar com ela e aí depois eu retomo as atividades. Por enquanto, mais importante é a profissão de mãe. Exato, exatamente. A Helena é a mais importante. Sim. Tem alguma dica que você poderia dar da sua experiência? Porque uma coisa são as profissionais, as consultoras que orientam, mas você como mãe, alguma coisa foi muito importante que você fala, nossa, isso fez diferença? Sim, tenho alguns mantras, digamos assim, né, mantras da maternidade. O primeiro é a aceitação, que a gente não sabe de nada. Né? Por mais que seja um papel, né, que é carregado há muito tempo pela nossa sociedade de que as mulheres sabem ser mães, a gente não nasce sabendo esse tipo de coisa, sabe? Então tem que ter essa aceitação de que é um aprendizado. São desafios e são dias de muito ganho e dias também dias mais desafiadores, né? Então a gente tem que ter essa aceitação de que a gente não sabe e que a gente vai aprender muito, errando e acertando também, né? Principalmente. E acho que essa aceitação ela traz mais uma leveza nessa maternidade, né? De você encarar todas as dificuldades, digamos assim, com mais leveza. Porque é cobrança de todos os lados, né? Tanto da sociedade, família, a nossa autocobrança também é muito grande, né? Porque a gente tem aquela síndrome de Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, e não. Por trás de uma mãe também tem uma pessoa, né? E uma pessoa que um dia não foi mãe, e que também tem várias outras ambições e culturalmente carrega bastante coisa, né? Então a gente tem que ter essa leveza de encarar que então, a dica é não queira ser uma super mulher, uma super mãe, mas ser uma pessoa normal, com sentimentos, com dúvidas, com dificuldades e que precisa de ajuda. Sim, sempre, né? Ajuda, a gente não tá na hora de encarar o papel que dá conta de tudo, principalmente no pós-parto, né? A gente não dá conta de nada. Vamos lá, começar tudo, respeitar o momento de conhecimento da mãe com esse bebê, de dar esse tempo de conexão que não é automático, né? Muitas vezes a gente acha que, porque carregou 9 meses, você já sabe que é seu bebê. Tem um tempo aí, né, pra você assimilar tudo isso e se apaixonar por essa criaturinha. E olha, gente, eu gostaria muito mesmo, muito que a Érica pudesse contar uma outra parte da história dela com a Helena, que foi o parto em casa. Mas eu acho que eu vou fazer um programa só sobre partos para ela poder contar como foi isso, ter um bebê no apartamento. Mas vai ficar curiosidade, porque esse é um assunto para outro programa. Érica, eu quero agradecer a sua participação aqui comigo. E é com essa gracinha, com a Helena, a nossa estrela de hoje, que a gente fica por aqui no Saúde é Vida. Obrigada a você
você que nos acompanhou. E essa imagem é a imagem que eu acho mais linda, do bebê com a mãe e você dando a sua emoção, aquilo que você tem de melhor para ela. Obrigada, Helena. Cada bebê é uma oportunidade para sua mãe ou figura materna retificar o caminho do conhecimento pessoal. Laura Gutman.